Olá pessoal, sejam bem-vindos à lição 3 do curso Multiplicação. O título dessa aula é Fiel. Agora, deixe-me lembrar a você que esse curso é todo baseado no livro X. Multiplique o potencial que Deus lhe deu. E eu quero enfatizar a grande importância de ler esse livro, porque por mais que eu compartilhe muito com você neste curso, é impossível transmitir tudo o que está no livro. E esse livro transforma vidas. Então, vamos continuar de onde paramos na última aula. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Paulo disse que nos considerem servos de Cristo e mordomos. Muito importante, e a palavra mordomos dos mistérios de Deus. Especificamente, Paulo era mordomo da habilidade de trazer a revelação através da pregação, do ensino e da escrita. Pode ser que os seus dons sejam diferentes, e falamos disso detalhadamente na última sessão. Além disso, o que se requer? Preste atenção na palavra requer. Não é um conselho, não é uma recomendação. O que se requer dos mordomos é que sejam fiéis, e acho interessante que ele não faz uma lista de características exigidas. Ele dá apenas uma exigência ao mordomo, apenas uma: ser fiel. Ok? Mais uma vez, como vimos na última aula, fiz uma pesquisa com equipes de liderança, igrejas, conferências em todo o mundo. Qual é a definição de fiel? E fiz uma lista com muitos nomes, com muitas coisas, não é longa. Recebi outras, mas essas são as respostas mais comuns que recebo de líderes: constante, consistente, confiável, leal, verdadeiro, seguro, fidedigno, dedicado, resoluto, obediente. Todos nós concordamos que são palavras muito boas que definem a palavra fidelidade. Agora, há uma definição que eu considero ser a principal, sem dúvida. Eu nunca ouvi me dizerem, não importa em que parte do mundo eu estive, com quais líderes falei, nunca me deram essa definição que eu considero ser a principal. E a palavra é multiplicação. Aí você diz: opa, espera aí. Multiplicação é a principal definição da palavra fiel? Sim. E você verá o porquê na aula de hoje. Vamos começar com a história de Jesus sobre a parábola dos talentos. Muitas pessoas conhecem. Mateus 25:14. Irei ler na versão New Living. O reino dos céus pode ser ilustrado como a viagem de um homem que fez uma longa viagem. Ele reuniu seus servos, seus mordomos. Essa é a história. E confiou seu dinheiro a eles enquanto estivesse fora. Então, duas coisas para anotar aqui. Era uma longa viagem, Jesus se foi há mais de 2000 anos. Segunda coisa, ele confiou seu dinheiro a eles. Mais uma vez, vemos uma clássica definição de mordomia aqui. Então, ele deu 5 bolsas de prata a um mordomo. Ele deu 2 bolsas de prata a outro. E deu uma bolsa de prata ao último, dividindo de acordo com suas habilidades. Depois ele saiu de viagem. Agora, a tradução New Living fala bolsas de prata. A palavra grega, na verdade, é telaton. Eu disse que não pronunciaria uma palavra grega, mas eu tenho que dizer essa. Outras traduções dizem talentos. Provavelmente é uma tradução mais próxima, mas a razão por que gosto da New Living é porque ela ilustra o que é. Um talento é uma medida de peso, não é uma medida de dinheiro, mas é geralmente associada ao peso de ouro ou ao peso de prata. Nesta ocasião, a tradução New Living mostra o peso da prata. Bom, um talento tem aproximadamente 35 quilos. Então, quando o homem deixa as bolsas de prata com os servos, por sinal, não ache que era uma bolsinha. Estamos falando de uma bolsa de 35 quilos de prata. Qual é o valor disso? A maioria das referências às quais fui pesquisar variam um pouco, mas a maior parte delas fica em torno de R$80 mil. Por que eu estou dizendo isso? Era valioso. Então, se eu lhe desse uma bolsa com R$80 mil, não espero que você a deixe no canto da garagem e deixe a porta da garagem aberta sem se importar. Eu esperaria que você cuidasse da bolsa com responsabilidade. Você está comigo? Em outras palavras, a habilidade que Deus nos dá tem muito valor para Ele. E, é claro, uma coisa dá para perceber aqui. Os
talentos não representam dinheiro. Lembre que nas parábolas de Jesus, trigo representa os justos, terrores, pessoas más, sementes, a palavra, espinhos, as preocupações da vida, colheita, o final do mundo, ceifeiros, os anjos. Bom, nesta parábola, ele está dizendo bolsas de prata, mas na verdade representam o carisma que Deus colocou na sua vida e na minha vida. Então, daqui em diante, quando eu disser talento, não quero que você pense bolsa de prata, quero que você pense na habilidade, o carisma que ele colocou na sua ou na minha vida. Muito bem, então agora o que temos que notar é que cada servo não recebeu a mesma quantidade. E eu não quero chamá-los de um ou de outro, quero dar nomes a eles. Eu vou dar um nome para cada servo, tudo bem? Ao que recebe 5 sacolas, eu vou chamar de Ellison. Ao que recebe 2 sacolas, eu vou chamar de Bob. E ao cavalheiro que recebeu uma sacola ou um dom ou carisma, vou chamá-lo de Larry. Eu não sei se seu nome é Larry, não estou implicando com você, é só uma suposição, tá? Tudo bem. Então, Ellison, que recebeu 5 sacolas de prata, começou a investir. Ela começa a agir. Ela está usando o que lhe foi confiado, o dinheiro, para ganhar mais 5. Ela começou com 5, ela multiplicou e acabou com 10. Então, você verá o cálculo aí embaixo. Ela tinha 5, multiplicou por 2, acabou com 10. Muito bem, Bob, que havia recebido 2 sacolas de prata, também foi, trabalhou e ganhou mais 2. Então Bob tinha 2. Ele as multiplicou por 2 e acabou com 4. Depois vemos Larry, mas Larry, que recebeu uma bolsa de prata, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então Larry começou com 1, ele o manteve e terminou com 1. Agora vejamos o julgamento desses 3 servos. É muito interessante. Após um longo tempo, mais uma vez ouvimos a palavra muito tempo. Isso confirma totalmente que Jesus está fora há 2000 anos. Acho que você está entendendo algo aqui. Ele não está microgerenciando sua igreja. Ele não microgerencia o que nós administramos. Ele espera que usemos o que ele nos dá de acordo com o coração dele, que é multiplicar, tá bom? Após um longo tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas. Então, está claro, é o julgamento. Agora, quando você pensar sobre o julgamento dos crentes, não pense em condenação. Jesus irá julgar todos nós crentes. Isso é chamado de o trono do julgamento de Cristo no Novo Testamento. Pense nisso como uma cerimônia de premiação. Ele dirá, você foi fiel e aqui está a sua recompensa. E se você não foi fiel, você sofrerá uma perda. Não é que você vai ser condenado para todo sempre, não. Você precisa entender, todos os santos serão julgados não por seus pecados, porque nossos pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. Seremos julgados por como servimos na capacidade do que Ele nos habilitou a fazer, ou seja, aquilo que Ele nos confiou, os talentos. Tudo bem? Após um longo tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o seu dinheiro. Vamos falar primeiro sobre Ellison. Então, Ellison, a quem ele havia dado 5 bolsas de prata, veio adiante com mais 5 e disse, mestre, o senhor me deu 5 bolsas de prata para investir e eu dobrei a quantidade, eu ganhei mais 5. Agora, ouça a resposta do mestre, tá bom? O mestre a encheu de elogios. Isso é o que eu quero que todos nós escutemos o mestre falar quando nos apresentarmos diante dele. Muito bem, meu servo bom e fiel. Ouviu a palavra fiel? Agora ouça o seguinte. Você foi fiel em administrar essa pequena quantidade. Pare bem aí. Você foi fiel. A única coisa que Jesus nos diz que Ellison fez é que ela multiplicou de 5 para 10. Ele não disse que ela foi simpática, ele não disse que ela foi amável, ele não disse diretamente que ela foi confiável. Tudo o que ele disse foi que ela multiplicou. 5 vezes 2 é igual a 10. Não há nada mais escrito sobre o que Ellison fez. Então, ele atribui a fidelidade dela ao fato de ela ter multiplicado. Você foi fiel. A única coisa que está escrito é que ela dobrou a quantidade. Você foi fiel. Então, agora, você pode ver que uma das principais definições bíblicas da palavra fiel é multiplicar. Agora, na sua mente, precisa haver uma mudança de paradigma agora mesmo. Quando você ouve a palavra fiel, quero que você pense imediatamente em multiplicação. Não pense apenas em confiável, devoto, verdadeiro. Não pense apenas nessas definições. Pode até pensar, pois todas são definições válidas da palavra fiel.
Mas quando ouvir a palavra fiel, você deve pensar imediatamente em multiplicação. Tá bom? Você foi fiel em administrar uma pequena quantidade, então agora lhe darei muitas responsabilidades. Vamos celebrar juntos. Agora vamos para a vez do Bob. Tudo bem? Bob, que havia recebido 2 bolsas de prata, veio adiante e disse: Mestre, o senhor me deu 2 bolsas de prata para investir, eu ganhei mais 2. Ouça como o mestre julgou Bob. O mestre disse: Muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel. Mais uma vez, ele atribui a fidelidade do servo a uma só coisa. Ele multiplicou de 2 para 4. Você foi fiel em administrar essa pequena quantidade, então agora lhe darei muito mais responsabilidades. Vamos celebrar juntos. Você percebe que o julgamento deles é exatamente o mesmo? Então Deus não está procurando pela pessoa que tem mais talento perto de você. Ele não irá julgar os seus resultados em comparação com o resultado do outro. Ele irá olhar a proporção de quanto você multiplicou. Você multiplicou por 2, multiplicou por 4, multiplicou por 6. Entendeu? Eu preciso que você entenda que isso é muito importante. Isso impede de você se comparar com outra pessoa. Agora, vamos para a vez de Larry. Então Larry, o que tinha uma bolsa de prata, veio e disse: Mestre, eu sabia que o senhor era um homem severo. Bom, há um problema aqui. Parece que ele não conhece o caráter do seu senhor. Ele o vê incorretamente. Olhando onde não plantou e ajuntando onde não cultivou, eu tive medo. Então não conhecer o caráter do mestre gerou medo. Eu tive medo de perder o seu dinheiro, então o escondi debaixo da terra. Veja, aqui está o dinheiro de volta. Tá bom? Ele disse: pegue de volta. Então Larry ele não multiplicou, ele manteve o que lhe foi dado. Ouça o que o mestre disse. O mestre disse: servo mau e preguiçoso. Tá bom? Ele não disse estrangeiro mau e preguiçoso, ele disse servo mau e preguiçoso. Não estamos falando de salvação aqui, estamos falando de pessoas nascidas de novo que receberam dons. E o mestre olha para esse servo, alguém dentro do seu reino, e diz: você é mau e preguiçoso. Uau! Vamos dar uma olhada. Primeiramente, vejamos essa palavra fácil: preguiçoso. Preguiçoso, no grego, é definido como atrasado, lento, indolente, ocioso, tardio. Outra definição significa esquivar-se de alguma coisa, hesitar em engajar-se em algo valoroso. Então pense nisso. Você recebeu um dom de Deus e hesitar em se engajar nisso. Possivelmente, outra parte da definição que indica falta de ambição. Agora, Rick Renner é um amigo meu, ele está na Rússia, mas é especialista em grego. Ele define essa palavra assim: carrega a ideia de uma pessoa que é alguém que não faz nada, letárgica, indiferente, apática, indolente, com a atitude de quem não se importa com a vida. Então, essa é a primeira palavra, preguiçoso. Agora, veja a palavra mau. A palavra mau é definida como que possui séria culpa e é, consequentemente, inútil. Agora, não estamos falando você como pessoa, que seu caráter é inútil, significa que você foi inútil ao praticar o seu dom, tudo bem? É o mesmo de Paulo dizer: ai de mim, se não exercitar o meu dom. Então, espero que você esteja entendendo a seriedade de quão importante é ser fiel ao seu dom. O que fiel significa multiplicar o dom que Deus colocou na sua vida. Tudo bem? Paulo disse: ai de mim. Estamos vendo nesta parábola o mestre dizendo: servo mau e preguiçoso, você é inútil em relação ao seu dom. Vamos tornar isso mais claro. Aqueles que multiplicam são considerados bons e fiéis pelo mestre. Os que apenas mantêm o dom de Deus que está sobre sua vida, possuem séria culpa e são inúteis e preguiçosos. Isso é pesado. De novo, preciso enfatizar a importância do que estou dizendo. Não estou falando de caráter. Não estou falando do seu valor para Deus como pessoa. Estou falando do que você faz com o que lhe foi confiado. É muito importante entender que há 2 coisas importantes que acontecem quando nascemos de novo. Nós nos tornamos filhos de Deus, esse é o nosso caráter. Em segundo lugar, somos chamados para fazer alguma coisa. Se olharmos para Efésios 2, 8, 9 e 10, diz: somos salvos pela graça e não por obras, tá? Estamos falando sobre a nossa salvação. Porém, na frase seguinte, no verso 10, ele diz: pois somos criação de Deus em Cristo Jesus para fazer boas obras, que Deus preparou
de antemão para nós. Lembre que Jesus disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Pensando em alimento, é importante, nos dá energia. Não fazer a vontade de Deus faz o quê? Nos dá fraqueza. Eu já vi muita gente retroceder na igreja. Por favor, preste atenção. Porque não se engajaram com o que Deus as chamou para fazer no seu campo de colheita. Porque o que acontece é que ficam fracos e vulneráveis à tentação. Jesus disse: meu alimento, o que eu como, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Jesus disse para nós: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então você não só foi criado para ser um filho de Deus, mas também foi criado para fazer algo. E Deus derramou esses dons sobre a sua vida e espera que você os administre e multiplique o que Ele confiou a você. Falaremos muito mais sobre isso na próxima lição. Isso é muito crucial, porque veremos mais revelação à medida que Jesus continua essa parada.